Olá, essa é a apresentação do grupo 3 de Nutrologia. A gente vai falar sobre nutrição parenteral domiciliar e o grupo ele é composto por Aline Tavares, Cássia Caroline, Emily Duarte, Gabriel Silva, Giovana Medeiros, Lucas Frigo e Nádia Ellen. Bom, os objetivos desse vídeo são compreender o conceito, as indicações e a composição da nutrição parenteral domiciliar, diferenciar os tipos de mistura nutricionais e acessos venosos, identificar as principais complicações da nutrição parenteral e estratégias de prevenção e analisar o impacto da nutrição parenteral domiciliar na qualidade de vida dos pacientes. Bom, a definição de nutrição parenteral é uma terapia nutricional por via intravenosa e ela é indicada quando a alimentação pelo trato digestivo é insuficiente. O objetivo principal é manter ou recuperar o estado metabólico nutricional do paciente e ela é utilizada quando o trato gastrointestinal não está totalmente funcional para adequada absorção de nutrientes. O que é a nutrição parenteral domiciliar? É uma modalidade da terapia nutricional domiciliar, no qual os nutrientes são administrados diretamente na corrente sanguínea do paciente por via intravenosa, permitindo que esses pacientes com comprometimento do trato gastrointestinal recebam suporte nutricional adequado em casa. Essa prática possibilita a continuidade do tratamento fora do ambiente hospitalar e promove a redução de internações e a otimização de leitos hospitalares e é um atendimento mais humanizado com maior conforto e autonomia para os pacientes. Bom, então falando agora das principais indicações sobre a nutrição parenteral, a nutrição parenteral ela é indicada para pacientes que não conseguem atingir suas metas nutricionais pelo trato gastrointestinal, geralmente devido a uma insuficiência intestinal, e as principais condições clínicas para essas indicações seriam a falência intestinal, obstrução intestinal, síndrome de má absorção, hiperêmese gravídica grave, quando há vômitos persistentes na gestação, fístulas digestivas complexas. E com relação à composição da nutrição parenteral, a nutrição parenteral ela é composta por glicose, aminoácidos, lipídios, eletrólitos, como sódio, potássio, cálcio e vitaminas, como vitamina A, vitamina E, vitamina K, vitamina C, tá? E também vitamina do complexo B, e elementos traço como o cobre, o selênio e o zinco. E esses componentes eles podem ser ajustados às necessidades nutricionais do paciente para fornecer energia, proteína, suporte metabólico e equilíbrio eletrolítico, garantindo a nutrição completa e adequada. Com relação aos tipos de misturas nutricionais na nutrição parenteral, existem as misturas personalizadas e as prontas para o uso. Com relação às misturas personalizadas, elas são preparadas sob medida, de acordo com as suas necessidades nutricionais específicas do paciente, em farmácias hospitalares ou centrais de manipulação especializadas, geralmente all-in-one, contendo glicose, aminoácido, lipídio, eletrólitos e vitaminas na mesma bolsa, tudo junto. E existem as misturas prontas para o uso, que são soluções padronizadas, prontas para o uso, que podem ser utilizadas diretamente ou com pequenas modificações. São disponíveis em bolsas de 2 ou 3 câmaras, separando os componentes até o momento da administração, quando eles são misturados para o uso. Algumas fórmulas já contêm eletrólitos e micronutrientes, enquanto outras requerem suplementação antes da infusão. Agora, com relação à vantagem dessas misturas, existe a escolha entre elas que depende, dos fatores de condição clínica do paciente, do custo daquela nutrição, logística, infraestrutura disponível e a necessidade do paciente. Porque, por exemplo, as misturas personalizadas, elas têm maior flexibilidade para atender às necessidades individuais, tem uma possibilidade de incluir ou excluir componentes específicos, como, por exemplo, no controle rigoroso de eletrólitos e glicemia. Tem uma melhor adaptação para o paciente com condições metabólicas complexas, como, por exemplo, insuficiência hepática ou insuficiência renal.
E com relação às misturas prontas para o uso, a vantagem é a praticidade, né, que tem uma menor manipulação e um menor risco de contaminação, tem maior estabilidade, com maior tempo de prateleira antes da ativação, menor custo em comparação com as personalizadas e tem um fácil transporte e armazenamento. Algumas não exigem refrigeração. Vamos falar agora da aplicação da nutrição parenteral. A nutrição pode ser feita por uma bomba de infusão, para um controle mais preciso. Existem regimes de infusão contínuos ou cíclicos. Existe um monitoramento rigoroso da glicemia e eletrólitos. São esses três os principais tipos de acessos venosos utilizados. E como que você vai escolher cada um deles? Você deve considerar a duração do tratamento, risco de infecção e trombose e a facilidade de manejo. Essa tabela mostra qual tipo de acesso você vai utilizar, considerando a duração, o risco de infecção e a manutenção, também levando em consideração que você vai utilizar, em algum deles, necessidade de implantação cirúrgica. As principais complicações são infecciosas metabólicas ou hepáticas. E as medidas que você vai utilizar para prevenir essas complicações nos casos infecciosos são uma higiene rigorosa e técnica séptica na manipulação, uma troca regular dos curativos e um monitoramento frequente para detectar precocemente essas infecções. No caso de hepáticas, você deve usar emulsões lipídicas balanceadas, reduzir a carga calórica quando possível e sempre que der você vai fazer a tentativa de reintrodução da via enteral. No caso metabólico, existe um controle muito importante tanto da glicemia quanto dos eletrólitos para fazer uma correção prévia, se necessário, em acompanhando com exames laboratoriais. E existe um impacto psicossocial e qualidade de vida muito grande. A nutrição, a necessidade de fazer uma nutrição parenteral domiciliar apresenta muitas dificuldades, muitas mudanças de vida no caso do paciente, afetando vários aspectos, físicos, emocionais, sociais. Esses desafios são amplos, desde a aceitação do tratamento, mudança de rotina, dependência de cuidadores, impacto emocional, restrições sociais e algumas estratégias para lidar com isso. Pode ser a educação do paciente, da família, apoio psicológico, redes de apoio, adaptação da rotina, uso de dispositivos portáteis, bombas de infusão, facilitam muito a mobilidade e a independência, por exemplo. E essas são as nossas referências.